partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som e vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Lá se prende ao castelão, veio o poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Do velho carro de boi, vovô. Eu sou seu netinho couro, que saudade de você. Bateu seu chapéu de couro, vovô. Ai, meus compadinhos, é o caçoado, véi. Caçoado. Compadre véi tá servindo de exemplo. Todo seu tempo se dedica à saúde. Deus lhe ajude que ele viva muito mais. O velho já aguentou atrás cada dureza febrenta. Com corpo atlético já tá com 80 anos. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Ainda o povo tá falando que tá com cara de 50. Quem o conhece sabe da sua rotina. Nem droga, nem cocaína, nem bebida, nem cigarro. Eu me amarro na sua dedicação. Diz que ele tá no vão, namora ainda aguenta. Como é que pode um velho com 80 anos? E do povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E do povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Ainda o povo tá falando que tá com cara de 50. Ai, meu amigo Cacheba, lá em Santa Luz, é o caçoado. Quem é mesmo esse velho, compadre? Compadre velho tá servindo de exemplo. Todo seu tempo se dedica pra saúde. Deus lhe ajude que ele viva muito mais. O velho já aguentou atrás cada dureza febrenta. Com corpo atlético já tá com 80 anos. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Mas o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Ainda o povo tá falando que tá com cara de 50. Quem o conhece sabe da sua rotina. Nem droga, nem cocaína, nem bebida, nem cigarro. Eu me amarro na sua dedicação. Diz que ele tá novão, namora ainda aguenta. Como é que pode um velho com 80 anos? E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Ainda o povo tá falando que tá com cara de 50. Mas tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E do povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. Ainda o povo tá falando que tá com cara de 50. Mas tá com cara de 50, tá com cara de 50. E do povo tá falando. Muito bem, boa noite. Tá chegando as voadas do tic-tac aí.
A luzinha de Papai Noel. Levi Cedrai, Coscomeu. Compadre Levi chegou. Compadre João Ramos Carneiro tá lá comendo, né, uma ambuzada com farinha. Não sei onde ele achou isso, né? Vai meter assim nos infernos ré, né, compadre? Adão Carneiro chegou por cá. Boa noite aí, Adão. Vem da gente aí de Gavazinho, né, Adão? Vamos de Gavazinho. Compadre Adão aí, você já tá com cara de 50, né, compadre Santana? Não tô não. A minha cara é essa mesmo, feia, né? Eita, gota, você tá com cara de 80, né, compadre? Com cara de 50 só se for Chevrolet de 1950, né? Ah, esse cara tem umas conversas ripizadas do Coscobel, né, filho? Cavaquinho afinado, quer ver ele pegar fogo? É, feliz ou bem palmeado. Coisa que eu acho bonita é um samba bem ritmado, com cinco duplas de fé, dois cavaquinhos afinados, quer ver ele pega fogo, é, se ele for bem palmeado. Batuque martelado, um salão cheio de gente, uns bebe da quente, todos bebendo gelado. Em 2025 está chegando ao fim. Mas ainda tem inauguração chegando para fechar o ano com chave de ouro. Nesta quinta-feira, a comunidade do Açude de Aroeira recebe sua nova quadra poliesportiva. Um espaço moderno, seguro e preparado para o esporte e o lazer de toda a comunidade. É nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a partir das 19 horas. Venha celebrar mais essa conquista com a gente. – 2025 está chegando ao fim. Mas ainda tem inauguração chegando para fechar o ano com chave de ouro. Nesta quinta-feira, a comunidade do Açude de Aroeira recebe sua nova quadra poliesportiva. Um espaço moderno, seguro e preparado para o esporte e o lazer de toda a comunidade. É nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a partir das 19 horas. Venha celebrar mais essa conquista com a gente. A língua portuguesa não ajuda os negão. Tudo de ruim é com preto. Eu vou provar. Tem um marginal na família, ovelha negra. Uma lista com todos os marginais, lista negra. Acabou a luz da cidade, blackout. A fome é negra. Morreu alguém, é luto. Qual que é a cor do luto? Preto. Virar adiante tá chegando, você quer paz, usa branco. Dinheiro amarelo, paixão, calcinha vermelha. Não tem uma coisa boa com preto. Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta. Você tá na reunião, ficou tudo entendido, tá tudo claro. Não ficou, ó, tem algo obscuro aqui ainda, gente. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse ruim, não usasse o preto, só achei uma, que é quando a gente esquece agora, fala, ops, deu um branco. E é só isso. E piora, você vai falar mal de alguém, é denegrir. Te faz uma pergunta, você não tem uma resposta positiva, você tem uma negação. Se você não paga imposto, você tá só negando. É tudo negativo, vai pra merda. Sem ser acreditado e por ninguém ser aceito. Entra onde não lhe cabe, isso aí não é direito. É um trabalho perdido sem ter o menor proveito.
jeito. Possuir sem ter direito é remar contra a maré. É um baião sem Gonzaga, um futebol sem Pelé. É aparecer avulso sem ninguém saber quem é. É uma casa sem cozinha, é uma cama sem mulher. Rola, ei. Ah, eu sou aprumado, né, Comadel? Comadel Cunha tá assistindo também a gente no YouTube aí, né? Baté, compadre Zelinho, velho. Compadre Zizinho não, velho. Compadre Zacarias tá aí na caveira que Zacarias tá aqui. Zacarias tá lá está em Novo Horizonte, na Bahia, vendo a gente aí, né, Zacarias? Tá perto do Coscobeu, Zacarias, velho. Dá pena essa correria de Zacarias, né? Muito bem, compadre Levi, compadre João Paulo Carneiro, mais gente. Aqui Adão Carneiro, todo mundo chegando por cá. Ana Albida chegou, demorou, mas chegou. É obrigação também, né? Esse pessoal que come meu cuscuz tem que estar presente aqui. E ninguém é besta nem nada, né, compadre? Vamos adiantar aqui, porque o negócio não é fácil não, né? Vamos adiantar aqui que a coisa é preta, como diz o ditado aí é uma perseguição também danada com o pobre dos pretinhos, né? Os furunquinhos, né, compadre? Muito bem, deixa eu adiantar aqui alguma coisa aqui. Estou muito feliz em expor pela primeira vez aqui na UNEB e também a minha primeira exposição fotográfica, Ecos do Sertão. A exposição onde eu trago as minhas principais fotografias da nossa fauna, da nossa flora, do nosso povo, da nossa região, da nossa cultura. O pessoal está adorando a exposição, eles têm gostado bastante das fotos, têm perguntado bastante como é que eu fiz essas fotos, como foi que eu planejei ela, se foi planejada, se não foi, enfim, né? Fotos que despertaram a curiosidade do pessoal. E ficou bastante legal. As fotografias exibidas são fruto de caminhadas, conversas e convivências. Cada imagem carrega fragmentos do sertão que vejo e sinto, o movimento dos animais que habitam nossa caatinga, manifestações culturais que resistem ao tempo, cores que se misturam ao clima e tradições que seguem vivas na rotina do povo cisaleiro. Para mim, cada fotografia é um eco, um retorno das sensações, sons, cheiros e memórias que vivi no instante do registro. E entendo que, para quem vê a foto, esse eco é outro, único, guiado pelas vivências e lembranças de cada pessoa. Na minha primeira exposição fotográfica, Ecos do Sertão, eu tive o carinho de selecionar o máximo de fotos possíveis que demonstrem o amor pela nossa terra. Então eu trouxe aves, cobras, paisagens, astrofotografias e muito mais, para mostrar a riqueza cultural que o nosso território do Cisal tem. Durante a montagem da exposição, contei com a ajuda de Alexandro, de Rayane, Igor, Amanda, minha mãe, meu pai, que me ajudaram a montar tudo aqui, deixar tudo bonito para todo mundo ver. E além disso, aos patrocinadores que tornaram essa exposição possível. Então, o meu muito obrigado ao Alexandre, da Cisal Web, ao Gildásio, da Moraes Contabilidade, Alexandro, que também patrocinou, Alexandro do Ministério do Espaço, patrocinou o evento. Também um agradecimento especial a Evanilson Júnior, que pediu para não ser divulgado, mas muito obrigado. E também ao professor Rebenilton, que também contribuiu de maneira significativa para a realização dessa exposição. Muito obrigado mesmo. Ninho Santana, o Coscobel do forró. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é bom, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. A pinga daqui é pouco, vou pedir pra você. É na palma da mão, pra você sambar. Palma da mão, pra você sambar. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. A pinga daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você tomar. Ô bebido, tô pagando, quero uma bebida agora. Meu cavalo tá selado, eu vou correr sem demora. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Essa cana aqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. É na palma da mão pra você sambar.
Nil Santana, que é o Rio. Vamos embora nesse piseiro danado de bom. Olha, tô tentando entender, é ao vivo, seu adeus, e mandou me dizer que acabou o amor, o amor acabou, que acabou o amor, se lá, o amor acabou. Olha, tô tentando aceitar seu adeus e mandou me avisar que acabou o amor acabou, que acabou o amor acabou. Vou vivendo de lembranças por aí. Sabe, um dia você cansa e volta pra mim. Vixe, não acabou o amor. É a bola de Santana. Não acabou o amor. O amor não há. Vixe, se mora que é no miudinho. Hoje a cada macaco no seu baile. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vem no outro lugar. Joshua, fala macaco no seu lado. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vem no outro lugar. Saborreza o homem da cabeça grande. Você vem, não sei de onde fica que não vai falar. Esse negócio de não tenta se meter. Menino vai mamar no outro lugar. Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, simbora que é o Rio. Nil Santana. Manda a mão, Joshua. Joshua, mas o meu galho no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o seu galho é na Bahia. O seu é no outro lugar. Não me aborreça, homem da cabeça grande. Você vem, não sei de onde fica aqui, não vai falar. Esse negócio de me tentar se envolver. A mamada do lugar, mas Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vê no... Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, eu não me canso de falar. Boa noite, o pessoal que tá chegando por cá. Nós estamos principiando com a Cultura, com o aí, com o Noélia Pinheiro, chegando aí, lá nas Guabeiras, terra de comadre Noélia aí, de Padre Codó. Padre Codó tá bonzinho, filho de Deus. Padre Codó tá lá vendo a gente também, né, Padre Codó? Padre Codó tá lá nas Guabeiras, com a Del Cunha aí vendo a gente pelo YouTube, lá tá a mamãe nos YouTube lá, Martins Lozica aí vendo a gente. Zacarias tá aí na Bahia, né, Zacarias? Tá aqui em Belo Horizonte, como é o Belo, deixa eu ver o nome da cidade que o Zacarias tá assistindo a gente na Bahia. Ele está lá em Novo Horizonte, na Bahia, né, Zacarias? Anda que só a gota serena, velho. O padre João Paulo Carneiro está vendo a gente comendo, dentro está comendo umbuzada com farinha. Vá mentir assim, tu é doido, começa aí. Esse cara vai mentir, viu? Vai mentir nos infernos, já. É, João Carlos está dizendo de João Paulo, velho, né, compadre? Adão Carneiro vendo a gente também, compadre Adão. Obrigado aí, Adão, pela audiência, né, compadre Adão? Levi Cedrais vendo a gente, Zacarias. Anne Almeida está por cá, Nilza Santana, vendo a gente aí, com Paraguinado Silva, né? Nome é bonito, tem um nome bonito também na região da gente. A gente tem que considerar, né, compadre? Porque... Aí é feio, eu conheço. Você conhece o quê, menino? Sai de boca quente, menino. Aí é feio, eu conheço. É com Paraguinado Silva, você conhece, filho de Deus? Aí é feio, eu conheço. O menino de hoje é intrometido. Sai de nada, inocente. Olha aí, é a confusão danada, né, comadre Noela? É os meninos velhos enchendo o saco, né, comadre?
Toma lá da cá. Quem tá com essa pirriança também é Idevan Silva, tá lá no jorro. Tic-tac, né? Tá tomando banho de mar. Ele cascou fora, né? Desculpa, Arini, comendo carne de bode assado e tomando banho 24 horas nesse calor aí, tá de boa lá, né? Idevan, velho, tu é doido, rapaz. Esquece esse cardeal, tu vai me botar em boca quente ainda, com essa conversa ripisada. Ô, homem nojento com esse cardeal. Tu conhece, Levi, com o padre Idevan Silva aí, com o homem do mundo dos canários, né? Tu é depois de compadre Zacarias tá dizendo aqui, compadre Nisa, né? Depois de Ceaba, 150 quilômetros, né? Aproximadamente, mais ou menos, quilometragem aí, né? Zacarias, tu pisa o pé no freio e volta pra trás, Zacarias. Deixa de munganga, não é possível. Tanta coisa, né, filho? Pode sorrir, bucho grande, né, compadre? Pode sorrir que nem tá afim de conversa ripisada. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É assim mesmo. Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militrice ruim. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo. Boa noite, indo bucho grande. Bucho grande, né, compadre? Pois a peste de... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo macuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Oi. Menina, eu tô dizendo mesmo, menino. Diga. Poxa, menino, agora é sério. Sim. Esse jumento é o cão, menino. Eita, você vai estourar, comadre, com essa brutalidade danada, né, comadre? É isso mesmo, né, comadre? Marigé, você tá vendo a gente também, né? Mas compadre Calamero, velho, tá lá vendo a gente aí. Obrigado pela audiência, né, compadre? A compadre Zacarias disse que amanhã tá de volta pra Feira de Santana. Venha em paz, né, Zacarias? Tem previsão do tempo, né, pra chuva. Então venha de gavazinho, né, filho de Deus? Vamos adiantar aqui a programação de hoje. 2025 está chegando ao fim. Mas ainda tem inauguração chegando para fechar o ano com chave de ouro. Nesta quinta-feira, a comunidade do Açude de Aroeira recebe sua nova quadra poliesportiva. Um espaço moderno, seguro e preparado para o esporte e o lazer de toda a comunidade. É nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a partir das 19 horas. Venha celebrar mais essa conquista com a gente. Tá todo mundo convidado amanhã aí, né, compadre? Em nome do prefeito Marcelo aí, o seu pessoal aí da comunicação, avisando a todos você lá no Açude de Aroeira, né? Entregar essa quadra poliesportiva, né? E tem outra para entregar para a semana aí no Peba, de Mãe, né? Lá na região Salgadar. Mais uma quadra poliesportiva aí, por menino jogar a bolinha, né? Para sair dos passeios, né? Para sair dos passeios, não ficar com conversa ripisada aí dos passeios. Não tem futuro não, né, mas não tem futuro. Então, jogar uma bolinha aí para queimar o colesterol velho, né? Queimar esse açúcar desses danoninhos que esses meninos comem. É bom ter umas quadrinhas de esporte para poder queimar, né? A gente não tem mais o que queimar, que a gente já tá queimado mesmo, né? É só tá o pito. Tu é doido. Bora Codó, dançar um sambinho. Cavaquinho afinado, quer ver ele pegar fogo. Feliz vou bem palmear. Daqui a pouquinho a gente repassa. Vamos papocar lá agora vamos lá para o bairro da Jaqueira, né? A gente teve por lá hoje, viu, com o pai André Parrudo. A gente teve por lá hoje, a gente estava lá acompanhando aí o segmento da pavimentação, asfalto no bairro. O pessoal está bastante feliz, viu, gente? Quem conhece ali o bairro da Jaqueira, aquela rua principal ali, era uma moiação, esgoto a céu aberto. Tantos prefeitos passaram e passaram vista grossa, né? Mas Marcelo agora fez um trabalho muito legal lá, já foi feito toda a drenagem da rede de esgoto,
já não existe mais molhação, não existe mais esgoto a céu aberto. E agora está chegando o asfalto, né, de diversas ruas aí, né, entre a avenida e a Jaqueira. Inclusive a principal também vai receber essa pavimentação, asfalto. Passaram aí umas 3 semanas fazendo a rede de esgoto. E a gente vem acompanhando e mostrando para o pessoal aqui, né, o nosso telespectador. Vamos lá ver um cadinho, depois a gente continua o bate-papo aqui, viu? E lembrando para a Ruda que amanhã tem inauguração, viu, lá no tabuleiro, lá no açude de Aroeira, viu, filho de Deus? Bora lá, soltar umas pipoquinhas lá. Siba! Fiz você pra mim, meu brinquedo, anjo, querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. De tanto amar, fiz algum gente linda, com criança pra gente adorar, mesmo no sufoco. E você já não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Popei sururu, camarão, fiz batidas de caju, dança shoti até maracatu, pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapá, enganei, você quase passou mal, mas eu te fiz feliz. E você já não gosta mais de mim, e dizer que eu não sei te dar amor, e dizer que a vida é mesmo assim. Cada um traz um barco sofredor, meu baiano, coração. Arranca essa dor do meu peito. Pois é, meus amigos, hoje o bate-papo, mostrando para vocês aqui. Estamos na principal avenida aqui, a Jaqueira, né? Ela que passou por um processo aqui de uma drenagem para o escoamento do esgoto, né? Deixou aqui o bairro feliz, né? E agora está passando por um processo aqui de asfalto, né? Porque toda essa área aqui, ó, onde a empresa tá hospedada, como diz o vovô, né? Tá alojado, o alojamento é aqui das máquinas. E a gente vai mostrar para você no canal aí, né? A gente vem acompanhando aqui todo o bairro, desde o início. E vamos mostrar aqui também a avenida aqui, né, da Jaqueira, até sair lá embaixo da quadra. Já está super enxuta, não tem mais molhação. Já foram feitas a drenagem aí do escoamento do esgoto, né? Eu vou mostrar para vocês, mas antes já vou mostrar aqui já a parte asfalto que já está acontecendo aqui, beleza? Essa parte aqui é a parte é uma parte dentro da Jaqueira. Isso aqui era uma parte de matagal, né? E hoje já, através da prefeitura, já deu um grau aqui e valorizou bastante. A gente não sabe se aqui vai ser uma praça. Eu não sei, a gente não sabe se esse terreno aqui é um terreno privado ou se é da prefeitura, mas na verdade as máquinas aqui que tá fazendo o trabalho de todo o asfalto aqui, né? A drenagem, tudo direitinho tá aqui, né? Isso aqui era um matagal, aí agora ficou isso aqui, ó, muito bom. Valorizou bastante aqui o bairro, descobriu aí a residência. Estou mostrando para vocês aqui onde já está começando a pavimentação asfáltica. Isso aqui vai deixar o bairro muito feliz. Aí, ó. Aqui já está começando. Aqui na Jaqueira, viu, gente? Aqui na Jaqueira. São diversas ruas aqui. Aqui, se eu voltar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui já está chegando aqui na principal da Jaqueira aqui. Já começou, né, o procedimento aqui. Já da pavimentação asfalto já. Todo o planejamento foi feito antes, tá? A terraplanagem, enfim. A gente mostrando para vocês, a gente vem acompanhando aqui com a horticultura, né? Mostrando para vocês, isso é
trabalho aí que Marcelo vem fazendo ao longo desses 10 meses de 2025. Ele que não parou né, de trabalhar e continua aí, né, gente? Continua aí. É isso aí. Então a gente vai mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês lá a jaqueira, onde foi feita a drenagem para o esgoto. Não tem mais esgoto na jaqueira. E o pessoal fica bastante feliz com isso. E a gente também, né? Vamos descambar, mostrando pra vocês. Vocês que nos assistem, né, sabem que sempre a gente tá mostrando aqui, né? O início da obra. Há uns meses atrás a gente mostrou aqui. Tá fazendo também aquela parte da pinda ali, né? E agora eu vou mostrar a jaqueira aqui, né? Estamos indo pra jaqueira aqui. Na verdade aqui é jaqueira, mas eu tô indo pra principal, onde foi feita a rede de esgoto. Tirou até lá, quem conhece o bairro sabe, né? Tirou toda aquele esgoto a céu aberto, né? Não existe mais. Tá já pronta para passar o betume. É isso aí, né? Vamos descambando aqui, mostrando para vocês que nos assistem. É isso aí, como eu falei aqui, isso aqui era matagal, né? E agora tá aí todo prontinho aí, tudo bem limpinho. A gente não sabe se isso aqui tem uma fala de uma construção de uma quadra aqui na jaqueira, né? Não sei se esse terreno aqui já está desapropriado da prefeitura, mas é isso aí. Pois é, pessoal, mostrando para vocês aqui, a partir de agora, aqui é a jaqueira, a principal. É que aqui a gente estava dentro de uma infiltração, rede de esgoto a céu aberto. E aí eu vou descer até lá na final da avenida e mostrar para vocês que aqui foi feita toda a rede de esgoto, foi feita aqui, né? E agora já está prontinho aqui para passar o betume. Como eu mostrei ali para vocês ali alguns metros anteriores. Interior já pronto para passar o betume, já está preparando aqui para passar aqui a pavimentação asfalto. Já foi feita a drenagem tudinha, a terraplanagem. Estamos vindo aqui, gente. É muito satisfatório, porque esse bairro aqui, muitos anos, não é pouco não, é muitos anos sofrendo com essa infiltração. Aqui é um terreno. Aqui, toda essa área aqui, se eu mostrar para vocês aqui, ó. Toda essa área aqui, gente, essas construções aqui, ó. Aqui essas construções são construídas numa nascente aqui, ó. Aqui tem uma nascente aqui, todo lugar que você cavar aqui, breja e vira um poço, né? Ela começa lá em cima na ABB. Então toda essa área da jaqueira aqui, essa parte de cima, essa água escoa todinha e vai embora aqui, porque o Riacho do Martim tá aqui, ó. É tudo nascente do Riacho do Martim. Então aqui, isso aqui vocês que conhecem a jaqueira sabem a situação que era isso aqui. Então agora já tá 90% aí, ó. A drenagem da molhação já acabou. Vocês estão vendo aí, ó, pessoal. Vocês conhecem a jaqueira, quem conhece. Esse bairro que sofreu muito com essa infiltração de água. E a gente está mostrando para vocês aqui, trazendo notícias boas, né? Isso aqui é notícia boa, isso aqui é investimento em saúde, né? Segundo aí o Ministério da Saúde, diz que cada 100 metros pavimentados são R$6 de investimento na saúde aí, certo? Cada 100 metros por pessoas, são R$6 investidos por pessoa na saúde, porque eles contabilizam aqui que realmente valoriza o meio de vida da saúde das pessoas. É isso aí? Gente, é isso aí, ó. Vocês estão vendo a jaqueira aí, toda com essa pavimentação. Sumiu o esgoto, céu aberto. E é isso aí, a gente vem acompanhando para vocês. As máquinas já estão ali fazendo a pavimentação asfalto. Deve nesses próximos dias descer para aqui, porque está fazendo toda a drenagem lá já das outras ruas, né? Vocês viram lá, né? Vocês viram na matéria aí. Então é isso aí, gente. A gente fica satisfeito. A jaqueira está com uma nova cara, né? Vai valorizar bastante o bairro, né? E sem contar a qualidade de vida, né? É isso aí. Coité Cultura é isso aí. Vamos aqui só
mostrando para vocês e trazendo notícias boas aí do nosso Coité Cultura. Fiz você pra mim, meu pequeno anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. De tanto amar, fiz algum... Pois é, né, compadre Eli? É, muito bem, a gente vem acompanhando aí. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Zé Carlos chegou por cá, tá vendo a gente aí? Jefferson Almeida, Anderson Santana, compadre Neuza Santana, compadre El de Ramos Rei, né, compadre Eli, compadre Jaime Pereira chegou por cá também, Jefferson Almeida, André Parruda aí, vendo aí, né, compadre velho? Compadre Jéssica Carneiro, que já tá chegando por cá aí, Zacaria, que tá aí a 150 quilômetros de Ceabra pro Coscobel, não é perto não, viu, filho de Deus? É o meio deserto. Né, compadre Devan tá aí no Jorro, né, compadre Devan Silva tá no Jorro, Levita aqui no Coité, Noélia Pinheiro, a esposa de compadre Codotá da Goiabeira vendo a gente aqui, Aguinaldo Silva vendo a gente, já falei, né, compadre velho, compadre Del Cunha aí na Goiabeira vendo a gente, Anne Almeida, já deu alô, João Paulo Carneiro tá aí em Minas Gerais, no Goiás vendo a gente, Adão Carneiro tá aqui em Conceição, no Coité, na Bahia. Vamos adiantando aqui, né, compadre Eli, velho. Ô, compadre Eli, se prepare amanhã para nós bater um dedo de pilera. Vai ser amanhã aí na sua cidade aí, né, compadre Eli? Essa inauguração... 2025 está chegando ao fim. Mas ainda tem inauguração chegando para fechar o ano com chave de ouro. Nesta quinta-feira, a comunidade do Açude de Aroeira recebe sua nova quadra poliesportiva. Um espaço moderno, seguro e preparado para o esporte e o lazer de toda a comunidade. É nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a partir das 19 horas. Venha celebrar mais essa conquista com a gente. Pois é, né, compadre Eli? Vai ser aí, né, na próxima semana... Está se falando de inaugurar também a quadra lá do Peba, né, de Salgadalho. Então é essa aí, né? Fechando o ano com chave de ouro aí, compadre Noélio Moraes chegou, já... Tá tudo bem, compadre velho, tá tudo bem, compadre Jaime Pereira, vendo a gente. É disso, Silva, velho. O alô é disso, tá tudo jóia aí, é disso. Tá tudo jóia disso, mas o povo tem uma perseguição com o pobrezinho dos morenos, ele tá aqui chateado, é disso, olha disso. O problema, a língua portuguesa não ajuda os negão. Tudo de ruim é com preto. Eu vou provar, tem um marginal na família, ovelha negra. Uma lista com todos os marginais, lista negra. Acabou a luz da cidade, blackout. A fome é negra. Morreu alguém, é luto. Qual que é a cor do luto? Preto. Virar de ano tá chegando, você quer paz, usa branco. Dinheiro amarelo, paixão, calcinha vermelha. Não tem uma coisa boa com preto. Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta. Você tá na reunião, ficou tudo entendido, tá tudo claro. Não ficou, ó, tem algo obscuro aqui ainda, gente. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse ruim, não usasse o preto, só achei uma, que é quando a gente esquece alguma coisa, fala, ops, deu um branco. E é só isso. E piora, você vai falar mal de alguém, é denegrir. Te faz uma pergunta, você não tem uma resposta positiva, você tem uma negação. Se você não paga imposto, você tá só negando. É tudo negativo, vai pra merda. Sem ser acreditado e por ninguém ser aceito. Entra onde não lhe cabe, isso aí não é direito. É um trabalho perdido sem ter o menor proveito. Possuir sem ter direito é remar contra a maré. É um Baião sem Gonzaga, um futebol sem Pelé. É aparecer avulso sem ninguém saber quem é. Quem não quer andar a pé, procure uma condução. Quem não puder voar alto numa viagem de avião. Querer ser grande sem ser é uma decepção. Quem só sabe dizer não, é difícil dizer sim. Quem nasceu pra não prestar, jamais deixa de ser ruim. Quem vive pra ser errado, é errado até o fim. Agora sim, vai! Eu no nordestino brasileiro, eu fui criado como Deus criou batata. Minha escola foi o livro do trabalho, mas o norte eu dou ninguém sabe. Eu sou baiano, nordestino brasileiro, eu fui criado como Deus criou batata.
Ao vivo. Vem pra oficina de Berimbau, que você vê o Leva cachorro. a oficina pro mundo. Mas o nome eu dou. Grande Mildinho aí, ó. Eu fui criado sem conforto, sem lazer, numa casinha pobrezinha, sem endereço. Tem como aí, ó. Vida sofrida, mas tem Deus e sou feliz. O importante, cada um tem o seu preço. Eu já cortei, manda cargo chique-chique, cabeça de estrada, pra motor e caminho. Já cortei palha pra motores precisar. Mancambira, Tiririque, tô aqui. Eu sou baiano, nordestino, brasileiro. Eu fui criado como Deus criou na data. Minha escola foi o mundo do trabalho. Mas o nome que eu dou ninguém reconheça seu passado. Vou mandar lá pro Coité. Que a humildade tá em primeiro lugar. Nascer artista, que vem de Deus. Sem humildade ninguém consegue avançar. Alguém que cresce esquece suas origens. A humildade não está ao seu redor. Enquanto a fama você tem tudo a seu lado. Perdeu a fama, fica pobre, mas só. Eu sou baiano, nordestino, brasileiro. Eu fui criado como Deus criou na terra. Minha escola foi o mundo do trabalho. Mas o norte eu nem quando eu falo de cultura de viola ideal, eu venho pra oficina, meu carro tá dando pau. Mas quem conhece, conserta o nosso amigo Birimbau. Esse cabra é legal, conhece quem disse vão. Aqui tem praça de peça pra vender, meu cidadão. Mas só vende no dinheiro, no Pix ou no cartão. Não venda fiado não, um conselho eu vou lhe dar. Nem faça serviço fiado pra você não se lascar. Que quem trabalha fiado, o destino é se quebrar. Vetinho da Goiabeira, Vetinho da Goiabeira. Vetinho espetacular, eu conheço o cidadão. Sobrinho de Nil Santana, nosso amigo, nosso irmão. E ao lado de Miudinho já andou de avião. Eu vou adiantar, botar esse sambinha para o pai Jaime ver ali, que ele vai chorar, tomar um pitu. É que pai Jaime, guarda na cachola aí que vai ser dia 17 de janeiro, o pau vai quebrar aqui na Cabana do Galego, né? Jonas Santana tá vendo a gente, vamos aí com o Pai Noel, Edício Silva, bora adiantar o lado, vamos adiantar o lado, porque a noite já chegou, e o dia prospera, vem, compadre. Coisa que eu acho bonita é um samba bem ritmado, com cinco dupla de fé, dois cavaquinhos afinados, é bem ele pega fogo, se ele for bem palmeado. Batuque martelado, um salão cheio de gente. Uns bebe bebida quente, outros bebendo gelado. A mulherada dançando no salão todo enfeitado, tem balão e o terreiro iluminado. Vocês precisam saber que o samba brasileiro merece ser respeitado. A mulherada dançando no salão todo enfeitado, andando onde tem balão e o terreiro
hoje. É. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou na literatura. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é bom, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. A pinga daqui é pouco, vou pedir pra você. É na palma da mão, pra você sambar. Manda a mão, pra você sambar. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. A pinga daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você tomar. Ô bebido, tô pagando, quero uma bebida agora. Meu cavalo tá selado, eu vou correr sem demora. Oh, hey, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Essa cana aqui é pouco, não dá pra mim beber nada. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é pouco, não dá pra mim beber nada. É na palma da mão, pra você sambar, na palma da mão. Quebra daqui, samba de lá. Quebra daqui, samba de lá. Simbora de Santana que é o Rio. Vamos embora nesse piseiro danado de bom. Tô tentando entender, é ao vivo, seu adeus. E mandou me dizer que acabou o amor. O amor acabou. E acabou o amor. Se lá, o amor acabou. Olha, tô tentando aceitar seu adeus e mandou me avisar que acabou o amor. O amor acabou. E acabou o amor. O amor acabou. Tô vivendo de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Vixe, não acabou o amor. O amor. É a bola de Santana. Não acabou o amor. O amor não há. Vixe, simbora que é no Muiudinho. Joshua, cada macaco no seu baile. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, o seu é no outro lugar. Joshua, cada macaco no seu baile. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, o seu é no outro lugar. Saborriso, o homem da cabeça grande. Você vê, não sei de onde fica aqui, não vai falar. Esse negócio de não tenta se meter. Menino vai mamar no outro lugar. Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia.
Ninho Santana. Coscovel do forró. Não me canso de falar. Mas o seu galho é na Bahia. O seu é no outro lugar. Não me aborreça, não me dá cabeça. Quando você vem, não sei de onde fica aqui, não vai falar. Esse negócio de mãe fica se envolver. A mamada do lugar, mas xoxu, aquela macaco no seu galho. Xoxu, não me canso de falar. Xoxu, mas o meu galho é na Bahia. Xoxu, você vê no... Pois é, compadre Jaime, a gente vai entrar aqui agora no mundo das lapinhas, lembrando a você, compadre Jaime, que não vai estar lá não, vai estar lá Sufoco da Fumaça, Ninho Santana e também o grupo aí de samba de Pandeiro de Ouro de Barroca, viu, compadre? Aí no samba de galego. Vamos embora! Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou chegando aqui no sítio com Marceli, a mãe do compadre Peter Júnior, de Piti, velho. Estamos aqui vindo tirar a limpa aqui, velho. Fiquemos sabendo que Dona Marceli ainda preserva a cultura e, né, e essa interação com relação à lapinha, né? Uma coisa que hoje ficou raro de ver isso entre as famílias. Principalmente a gente aqui do Nordeste, tinha bastante isso. E eu vim aqui, né, vou pegar de surpresa pra gente mostrar, registrar esse momento dessa lapinha, né, que para Peter Júnior, velho, que para Piti, e o nosso povo vai ficar feliz com isso. Bom, gente, aqui, antes de mais nada, aqui nessa parte aqui é uma região de tabuleiro, mas está muito seco, tá triste, tá dando triste de ver, né, tabuleiro é um terreno mais frio, que aguenta mais o tempo quente, vamos dizer assim, não é carrascudo, mas a gente está vendo que nem o próprio tabuleiro está resistindo, né? Mas é assim mesmo, tem que esperar aí pelo Criador, né? E a gente temos que entender isso, né? Assim mesmo, esse é o caminhozinho que dá acesso aí ao sítio de compadre velho, né, compadre? E a gente vamos chegar aqui no portão, vamos fazer uma surpresinha lá, a comadre Zezinha lá, para a gente ver essa situação aí do lapinha, né, gente? Mostrar, fazer uns vídeos, que muitos desses meninos novos não sabem o que é. Vou entrar aqui no sítio, de Gavazinho, e vou fazer essa surpresa bacana. A família Silva, né, compadre Piti, velho? Muito bem. Aqui tem um pé de sisal, enfeitando aqui o sítio, né, a flechinha de sisal aí. Mas é isso aí, gente. A gente não viemos aqui para ver isso, nós viemos aqui para nós ir lá filmar a lapinha e mostrar para esses meninos que essa geração, desde criança, que essa geração faz a lapinha e mantém essa tradição dentro do mundo religioso. É uma fé religiosa que simboliza aí o nascimento do menino Jesus, correto? É justamente isso. Vamos entrar lá, bater um bate-papo, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, porque ela gosta do que faz, né? É isso mesmo, pai? Gosta do que faz. Aqui o sítio está assim, precisando de uma chuvinha para alegrar aí os pés de limoeiro, os pés de laranja, o pé de coco está sentindo, mas é assim mesmo, né, pai? Vamos entrar lá dentro para a gente ver como é que vai ficar aí o nosso bate-papo. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Muito bem, Coité Cultura. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, cheguei aqui no sítio de Dona Celi, a mãe de Piti, de Peter Júnior. A gente vai registrar aqui essa lapinha. A gente vai bater um dedo de pileira com ela que já faz tradição, e contar um pouquinho dessa coisa que alegrava a lapinha, alegrava as crianças, ao mesmo tempo de criança, a gente sentava e diga, não tá isso, não tá aquilo. Isso tá indo embora, a geração não tá mais cuidando disso. Mas vamos bater um bate-papo aqui com Dona Celi. Bom dia, minha amiga Dona Celi. Bom dia. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por a senhora me receber aqui. A gente veio me falar um pouco dessa lapinha aqui. Eu agradeço para a senhora me atender aqui. Pois não, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, estamos aqui para lhe informar, fazer a sua informação sobre minha lapinha. Sua lapinha é uma tradição que esses meninos novos hoje não sabem, né, Dona Celi? Ah, não sabe não. Ninguém nem conhece, rapaz. Teve um menino que veio aqui
E ficou abismado, olhou. Acabava falou assim, rapaz, eu nunca vi. É uma coisa muito linda. Aí tirou foto. Registrou, né? Registrou, ficou encantado. Encantado. Dona Celi, essa tradição, isso vem da antiguidade, né? Do tempo da sua avó. Tem muito tempo. Antes, muito tempo. Foi iniciado assim. Antigamente, minhas amigas faziam, todas as casas tinham um presépio armado. No caso, lapinha. E eu tinha a maior vontade, eu tinha uma paixão de fazer um também. Só que minha mãe, em casa, era muito filho, e minha mãe achava que ia dar trabalho, os filhos ia bagunçar a lapinha, né? Aí eu consegui, um dia eu tinha tanta paixão que um dia eu fiz uma pequenininha, num depósito lá na minha casa mesmo, na casa do meu pai, um depósito que tinha de um zinco, aí eu fiz essa lapinha, pequenininha, essa lapinhazinha linda. Certo. Eu achava uma maravilha, a coisa mais linda, toda a vida eu fui apaixonada. Via na casa de minhas amigas, queria também fazer também. Aí minha mãe disse assim, você fez, agora vou ter que fazer, é a teimosinha, tem que fazer todo ano. Todo ano agora. É obrigado você é obrigação, fazer, é obrigação, agora você vai fazer todo ano, até 7 anos, se você quiser continuar fazendo, vai ter que fazer até 14, aí continuar, você que vai saber. A senhora ainda era moça? Eu era criança, eu tinha meus 13 a 14 anos. Sim. Aí, continuei fazendo, já liberou eu fazer dentro de casa, eu comecei a fazer dentro de casa, já no cantinho. E aí continuei fazendo, me apaixonei, porque toda a vida tive vontade. E tinha paixão pela lapinha, pelo presépio, no caso do presépio. Aí continuei fazendo e hoje eu faço com um grande carinho. Enquanto eu puder fazer, eu estou fazendo. Amo mesmo, uma coisa que eu toda a vida gostei. Dona Celi, eu na minha idade de 50 anos, mas eu brinquei muito com os meus colegas, na casa de minhas avós, na casa de minhas tias. Provavelmente naquela época quase todas as casas faziam, né, Dona Celi? Uma visitava uma casa de casa de outro. Isso, e no tempo do Rei Mago, veio o Rei Mago no tempo de Reis, aí sai o grupo de reisado cantando nas casas que tinha o presépio. Aí era uma coisa mais linda, você vê, isso era uma coisa linda mesmo. Infelizmente, né, por isso por aquilo, né, acabou. A nossa geração... Muito linda, né? Pronto, você sabe hoje, né? Suas filhas não faz? Não faz não, eu só tenho uma filha. Mulher. Eu digo assim, mas na geração geral não faz. Não fazia, não, né? não. É da sua idade para trás. Da minha idade para trás. Não é isso? Hoje dificilmente você vê. Pode ver na rua, na cidade, alguma casa, algum lugar, assim, no hall, na frente da casa, tem uma lapinhazinha. Mas é uma raridade. É raridade. Vai acabar, não vai, Dona Celi? Vai, pelo jeito que eu tô vendo, vai acabar. É uma coisa mais linda. Que isso aí, gente, representa... o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Porque quando é de Natal... Da noite de Natal a gente coloca o menino Jesus naquela grotinha que tá ali, a gente coloca o menino Jesus. Bora narrar aí, eu vou mostrando aqui, Dona Celi. Vamos falando aí. Aqui, como está aqui? Aqui é preparação no lugarzinho que no nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu, foi numa grotinha dessa. Certo. No caso é de pedra, né? Sim, as pedras não encontrei para poder colocar. E aí, quando Jesus nasceu, como nesse não tem o galo canta, Jesus nasceu. Cantou, Cristo nasceu. A ovelhinha responde em Belém. Aí o galo faz o galo mesmo, né? Aí é o nascimento de Jesus. Simbolizando o nascimento de Jesus. Simbolizando o nascimento de Jesus. Esses bichinhos que vai assim, estão indo tudo, os animaizinhos, aí você vê, ó, é de tudo. Tem o patinho, tem os viadinhos, tem o carneiro, boi, cachorro, porco, né? Todos os bichinhos. Iam tudo visitar o nascimento do menino Jesus. Depois de Reis, eles voltam tudo, vem tudo. Voltando. A gente coloca tudo voltando. Quer dizer, já fez a simbolizando visita, que ele já visitou Jesus que nasceu. Aí vem, depois passar no Reis, na noite de Natal, na noite de Reis, os cantadores de Reis visitam as casas. Antigamente, hoje não fazem mais isso, mas ainda existem cantadores de Reis ainda. Sim, existe. Mas para vir nas casas, nas lapinhas, né, para visitar e cantar os reis nas casas que faziam lapinha, no caso dos presépios, hoje não existe mais. Não existe mais. Já existe ainda o grupo rezado, mas para dizer assim, vem nas casas, como antigamente ia visitar as casas e cantar a reza até amanhecer, não existe mais. Porque na verdade, dona Celine, isso aqui vai acabando, né? Vai acabando, mas isso era a coisa mais linda, né? A tradição que alegrava as famílias. Porque a gente sempre vê lá na noite de Natal, a gente sempre vê. Ou de casa ou de fora,
Pois é, eu vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho. Se eu mostrar pra vocês aqui a lapinha, que coisa bonita. Olha o tanto de ferramenta que precisa, de instrumento, de simbolizando animais, pássaros. Né? Aí tem beija-flor, luz, a igrejinha ali, tem a igreja aqui, né? Feita a mão artesanal mesmo. E aí vai, ó. Então isso é uma tradição e que tá acabando. A gente percebe que tá acabando porque, ó, a luzinha piscando aí, ó, começou a piscar. Isso de noite é lindo. Muito bonito. Hoje já tem esse recurso dessa luzinha. Antigamente não, à noite não tinha. Era uma velinha. Toda noite tem a vela. Vocês imaginam aí, para os meninos que assistem a gente, que coisa bacana, gente. A gente vê isso e, infelizmente, tá indo embora. Tá acabando porque a lapinha tradicional. E isso, na verdade, se a gente entender, para as pessoas que entendem, isso é uma parte também dentro da religião. Dentro da religião. Era uma fé da data do nascimento. Na igreja tem o presépio. Na igreja tem o presépio. Né? E isso, gente, só fazia o bem. Isso educava as crianças. Tinha a sua forma as mães ensinavam ali os filhos na crença, nessas datas festivas, religiosas. E é isso aí, pessoal. A gente registrando esse momento aqui, só para poder deixar lá no registro, que não se sabe se a gente vai achar mais uma lapinha daqui para... Pois é, dona Cecília, apesar do trabalho, mas é gratificante, né? Prazeroso. Não é? É prazeroso. Porque veio da sua cultura, da sua crença lá no passado. E isso é muito importante. E não é isso? eu quero que meus netinhos conheçam, né? Meus bisnetos. Exatamente. Pois é, meus amigos, nós estamos concluindo o nosso bate-papo com a dona Celi aqui, falando da sua lapinha, a tradição, veio do tempo dos seus antepassados. Ela aprendeu aí com sua mãe e ela por ter paixão. E aí a gente mostrando pra vocês que coisa bacana que é essa lapinha aqui de dona Celi. Dona Celi, a satisfação é muito grande, né, dona Celi? Cuidar dessa... Com certeza, graças a Deus, é uma coisa que eu faço com grande prazer. Toda a vida eu tive prazer de fazer. E enquanto Deus me der vida e saúde e força pra eu aguentar a fazer minha lapinha... A luta aí continua, lapinha, né? Eu continuo, em nome de Jesus, pretendo continuar. Com a graça de Deus. Muito bem. O seu marido também gosta, não gosta? Gosta, ele ama também. Eu percebo que os meninos também, eles são religiosos também, não são? Piti. Graças a Deus. Minha família, Piti é inclusive até diácono. Graças a Deus, meu filho. Isso é bom, né, dona Celi? Graças a Deus. Tenho um grande orgulho de isso é muito bom. De ver meus filhos, criei tudo no caminho da igreja, graças a Deus. Hoje eu tenho o maior prazer. Meus filhos, umas bênçãos que Jesus me deu. Muito bem. E a gente percebe que eles... aprenderam isso com quem? Com mamãe, mas papai, não é isso? É verdade. Da criação que vem de casa, a senhora aprendeu com seus pais. O que meus pais me ensinaram, eu passei para meus filhos e continuo passando. E enquanto vida eu tiver, eu digo a meus filhos direto: a gente, mãe, não quer mais para seus filhos. Não. Né, tudo que a gente faz, aconselha, e tudo que a gente faz com nossos filhos é para o bem. É só para o bem. Essa tradição, a a gente chama cultural, mas na verdade é mais religiosa, né, dona Celi? Mais cultural e mais religiosa. Mais religiosa, né? Se não fosse, né, não tivesse continuidade com a religião, não estava fazendo. Na igreja não tinha. É verdade. Na igreja, eles também armam, também dentro da igreja. É muito coisa de religião mesmo. É mais ligado à religião, simbolizando o nascimento do menino Jesus. Menino Jesus, é verdade. Então isso está dentro do foco da igreja, está dentro do calendário religioso, não é isso? É uma pena que os Natal hoje mudou demais. Natal, o tempo do Natal é um tempo muito lindo. Bonito. Muito bonito, só tem luz. Inclusive, o céu modifica. Até aqui no dia 25, dia de Natal. Foi, a senhora... Eu completo idade agora no dia de Natal. Tá bom, um privilégio, né? Graças a Deus, amo mesmo. É bom fazer as coisas que gosta. Financeiramente não tem esse resultado, mas é um resultado prazeroso. Espiritualmente. Não é isso? Espiritual, o resultado é espiritual. É espiritual e prazeroso, né? Prazeroso, A gente fazer o que a gente gosta é muito... É bom demais. Não tem preço, né? Não tem preço. Pois é, meus amigos, dona Celi está me dando o prazer aqui de falar um pouco da sua lapinha. Que coisa bonitinha, gente. Uma obra de arte, tá vendo? O pessoal fala que só sabe fazer as coisas chinês. Olha aí, dona Celi, com 60 anos. É 60 anos, dona Celi? 67, faço agora no dia de Natal. Olha aí, ó, 67. Completo agora no dia de Natal. Já lutou demais, criou seus filhos. Quantos filhos, dona Celi? 5.
5 menininhos, né, pai Piti? 5 meninos e uma menina. É, 4 meninos e uma menina. 4 meninos e uma menina. É. Os meninos bonitos. E aí, ó, a versão dela aí, ó. Não precisou de faculdade para ter essa... Não. Aqui é uma faculdade que veio dos pais, dos antepassados. Aqui é dom de Deus, né? Que Deus dá a gente o dom da gente... Pois é, preparar pessoal. umas coisas lindas dessas. Isso aqui é gratificante, eu estou mostrando do melhor ângulo aqui. Esse sacrifício que ela faz aqui pela parte religiosa e pelo gostar do Natal, do nascimento do menino Jesus, como ela falou mesmo. Aqui está o presépio, olha, comadre, aqui. Aí o presépio. Onde ele nasceu aí, né? Onde ele nasceu. Então, onde está esse arcozinho verde. Esse arcozinho verde, simbolizando aí. Simbolizando capim, mato, né? No caso aí, Jesus está... O menino Jesus nasce aí embaixo, nessa grotazinha aí. Aí depois do Natal, é que vem a Noite de Reis. Aí depois da Noite de Reis. Que foram os 3 reis magos que chegaram para dar presente a Jesus, não é isso? Aí visitaram Jesus, colocaram presente juntinho a Jesus, onde Jesus nasceu. Né? Onde Maria, né? O nascimento foi Maria ganhou Jesus, teve o parto normal. Onde Jesus escolheu aonde ele podia nascer. Sim. Num lugar mais simples, né? Simples, humilde. Porque Maria, no meio de tantas mulheres, Maria foi a mais humilde, que ele procurou mais humilde. Se Deus escolheu ela, porque ela era humilde. Porque ela era humilde. Então, foi privilegiada a mãe de Jesus, Maria. Quando ela ganhou o neném, ganhou Jesus, esse menino que nasceu, o nome se tornou... Jesus de Nazaré. José, o nome vai ser Jesus. Jesus é o pai adotivo de José é o pai adotivo de Jesus. E que Maria teve esse neném, né? Sem conhecer homem nenhum. Homem nenhum, sem conhecer o varão. Sem conhecer, né? Como biblicamente falando. Isso. Aí, graças a Deus, pelo poder, né, de Deus, gerando na barriga de Maria. E Maria teve esse menino na manjedoura. No lugar humilde. No lugar humilde. Valeu, comadre Cecília, eu agradeço a senhora de coração. Obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal do Coité Cultura vão ficar felizes. Eu tenho uma geração, eu tenho aí um pessoal que acompanha a gente. São pessoas que gostam de religião, de cultura. E vão ficar felizes de ver sua lapinha, a sua história contada. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora. Eu agradeço muito também. Fico Invadir muito feliz, aqui seu sítio. Fico muito feliz por isso, viu? Você Obrigado mesmo. Viu? Manda um abraço aí pra Piti, pra Piti Júnior. E aí, meus filhotezinhos, muito obrigada também aí, viu, por esse amigo que vocês têm aí, muito popular. Muito bem, comadre. Graças a Deus. E aí, muito obrigado, viu, meus filhos? Deus te abençoe vocês, cada um de vocês. Pois é, meus amigos, tô indo-me embora aqui do sítio de Dona Celi. Ela que tá aqui também enfrentando o dia de seca, ela que seu marido cuida da roça. Acorda cedo aqui, mas aqui, gente, 4h30 da manhã já tá de pé aqui, mas aqui é tabuleiro. Aqui é tabuleiro, mas tá muito seco, tá... Tá seco demais da conta. Tô indo embora, ela já me recebeu. Aqui as plantinhas tá precisando de uma chuva. Jesus vai mandar no Natal, não vai sair o Natal fora sem chover. Agradecer de coração aqui, Dona Ceci. E aos meninos lá, Piti, Peter Júnior, que são os meninos que é do coração da gente também. E é isso aí, Coité Cultura. As histórias do nosso povo, não pode deixar morrer. Vamos fazer de tudo para nós manter essa história viva. Obrigado, Dona Ceci. Nada, rapaz. Eu agradeço a senhora de coração por esse bate-papo. Muito obrigado também, muito agradecida. E muito obrigado, meus filhos, por ter esse amigaço aí, mandou pra cá pra filmar minha lapinha. Obrigado a senhora, viu? Tenha um Feliz Natal, senhora. Obrigado pra você também. Os cantadores de reis, somos cantadores de reis. Quem mandou foi São José. Quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria, mas depois de muito tempo, São José também chorou. São José chorou, né, compadre? A gente tava falando aí da gruta onde simboliza, né? Que isso aí foi, na verdade, é um calendário religioso lá em Roma, que o pessoal
criou, na verdade, a gente tem que ser verdadeiro, né, Padre Rico? Vocês estão nos assistindo, a Bíblia diz que aquele que se envergonha da minha palavra, eu me envergonharei de vós. Na verdade, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? A gente tem que ser realista, está na Bíblia. Jesus nasceu entre setembro e outubro, né? A Bíblia não diz especificamente a data, está lá, tá lá no Novo Testamento, né, compadre Rico? Jesus não tem a data específica porque não está biblicamente dizendo que ele nasceu 25 de dezembro. Foi que a igreja pegou e puxou lá para frente para fazer um calendário festivo, religioso. A Bíblia diz que ele nasceu entre setembro e outubro, porque era mês de inverno, foi um mês frio e estava nevando. Então esses meses eram os meses que nevava lá no Oriente Médio, onde Jesus nasceu, lá no Egito, lá em Belém. Então foi o homem não é brincadeira não, o homem distorceu essa história do nascimento de Jesus. Mas aí é uma história religiosa para movimentar, fazer a movimentação comercialmente. A tristeza porque é uma mentira a data é mentirosa, a data 25 não é biblicamente falando, não é do homem, o calendário do homem criou isso aí para poder, né, fazer o comércio da vida. E minhas avós, meus avós, os avós de vocês, todos morreram, os que já morreram inocentes, sem saber da verdade, né? Uma outra situação que as pessoas estão vindo à tona no dia a dia com relação a Jesus e Nazaré. Maria é uma grande mulher. Se Deus escolheu Maria, porque ela era uma mulher, ela era uma cristã, né, na fé cristã, acreditava lá naquele local onde eles viviam. Tinha muito pagão, tinha muito ateu, mas Maria, José, esse povo, o Deus dele era Deus mesmo, o Pai de Jesus, né? Porque as pessoas precisam entender que Jesus espiritualmente já existia. Mas, para a gente fechar o papo aqui, né, compadre Alberto? Para a gente fechar o papo e a gente não viver ilusão, para ficar fácil da gente poder sair um pouco do mundo religioso, que o homem distorce, o homem é perverso, né? Desse raciocínio que a gente está falando, Jesus ele teve pai, como espírito ele tem pai espiritualmente e não tem mãe, mas ele como carne, como homem, ele tem mãe e não tem pai. Vocês estão entendendo aí como é que a Bíblia deixa bem escrito aí, bem assim claro para a gente entender que como carne, como homem, que ele foi 100% homem e 100% espírito. Como homem, como ser humano aqui na terra, ele só teve mãe. Ele não precisou de pai, não teve homem para poder gerar. Isso foi decisão de Deus. E como espírito, ele teve pai, que é o Deus, né, o Deus do Altíssimo, mas não teve mãe. Então, para a gente separar essa situação, de a gente ficar vinculando uma coisa com a outra. Então, Jesus de Nazaré, ele como carne teve mãe, mas não teve pai, né? Ele como homem, mas como espírito teve pai e não teve mãe. Não, o negócio é desse jeito aí, né, compadre Rico? O negócio é desse jeito. Muito agradecido. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria, mas depois de muito tempo, São José também chorou. São José chorou, né, compadre velho? Mas é bom, né? Não é assim, é o que a gente fica um pouco triste, é a perversidade do homem, né? O homem ele quer se dar bem, né, compadre Jaime? O homem quer se dar bem através do dinheiro, cria toda uma narrativa, e as pessoas que não estudou naquela época, né, na geração anteriores, não estudou a Bíblia, não tinha conhecimento, não tinha leitura nenhuma, acreditava em tudo. E eles hoje já estão mudando essa tese, né? Já está vendo, se eles não vierem para a realidade, os meus filhos, meus netos, não vão comer H de padre e nem de pastor. Ou eles começam a entrar na linha, ou vão ficar só, porque o pessoal mais velho está indo embora, não vai pagar nada a Deus, porque eles são inocentes, não têm conhecimento, né? Quem inventou a mentira foi o homem. Então,
por aí vai, né? Mas a gente aceita que é um momento do Natal, um momento alegre, né? As famílias com fraternização, de estar ali confraternizando com o pai, com o filho, com a igreja. Tudo isso é bom, é importante, é a união. Onde há o acordo, Deus está presente. Onde há o acerto, Ele só não está presente onde há discórdia. Mas a verdade tem que ser dita, né? Essa é a realidade. A data não condiz, religiosamente falando, e os padres sabem disso, os pastores sabem disso, todos sabem disso, né, Pai Jaime? Todos sabem, nós estamos sabendo, nós somos conhecedores, e a gente sabe que o padre ensina as coisas boas, tem as coisas boas, os pastores, mas tem as coisas erradas que precisa ser esclarecida, porque por uma questão de pressão da natureza, da pressão do conhecimento dos jovens, os filhos de Jaime, meus filhos, os filhos de todos os ricos, todos que estão assistindo aí, não vai concordar com as coisas erradas, porque eles têm conhecimento. Os jovens hoje têm conhecimento de tudo. O jovem hoje até na escola estuda até línguas de outros países para poder estar bem informado. Então não é a igreja que vai passar para trás, né? Para a gente finalizar isso aqui, para a gente fechar o papo, e né, o padre Jário Velho do Coscobeiro vai fechar o Coité Cultura hoje. Ele que está lá no mundo já está em Goiás, já ainda está na Bahia. E a gente vai fechar lá quando Jesus foi condenado. Quem condenou Jesus, quem fez todo o pinreico para matar Jesus, foi os religiosos, foi esse Caifás, um dos maiores religiosos que tinha na época, lá em Roma, lá naquela época, né? Que ele queria que Jesus fosse tirado do mapa, porque Jesus estava pregando fora da igreja, não concordou com o que encontrou nas igrejas, as badernas, e Jesus começou a pregar e as pessoas acompanhavam Jesus. Jesus pregava de graça, não pedia dinheiro, não pedia dízimo, não pedia oferta, não tinha leilão, não tinha nada. E isso afetava as igrejas do tempo. E Caifás, né, que era um dos maiores religiosos da época, fez toda a lambança e acabaram tirando a vida de Jesus. E ele veio para isso, mas foi a própria igreja quem armou a morte de Jesus de Nazaré. Também o povo não sabe disso. Muitos sabem e muitos não sabem, por falta de lei, de conhecimento. É por isso que eu não me iludo, nem com Chico, nem com Francisco, mando se lascar, né, compadre? Mas sei que a igreja é um lugar bom, seja qual for a igreja, é um lugar bom, você vá, você participe da igreja, você tem que ajudar a igreja, você tem que dar uma oferta, se você bater no seu coração. Dízimo não é cativeiro, você não é obrigado, né? Quando Deus pediu para pagar o dízimo lá no Velho Testamento, foi para que as igrejas recolhessem dízimos e ofertas, que era para matar a fome das viúvas, das doentes, daquele povo. Não era para enriquecer a igreja. Foi assim que foi ensinado lá. Aí você sabe que o dinheiro aumentou, né, Jaime? O negócio hoje aumentou e por isso vai. O vento leva e o povo, né? Mas essa aí. De qualquer jeito, onde há acerto, há conserto, e a gente vai ter que ir acompanhando. Como eu estou me modernizando na música, compro um teclado novo, investo numa mesa de som, compro um carro, tento comprar um carro mais melhorzinho, como com o Padre Jaime, lá no seu comércio, que ele tem um comércio muito grande aí em Salvador, que é de construção civil, tem que ter coisa atualizando, né, Padre Jaime? Senão o público não vem, né? Mesmo assim, as igrejas, se não for inovando, saindo dessas ilusões, começando pastor com tanto luxo, esses pastores estão acabando a fé cristã, né? Os pastores estão com muito luxo, é muita lambança que está acontecendo, está fazendo vergonha, né? Então as igrejas precisam vir com a verdade para a gente, na verdade, poder dizer que o mundo está ficando melhorzinho, né, compadre? Vai tipo Coscobeiro, né, compadre Neuza Santana, compadre Jaime velho, Coscobeiro, compadre com o Zacarias está lá no sul, né? Zacarias está lá na Chapara, né, Zacarias? Eu vou fechar o Coité Cultura aqui hoje com o compadre, o Coscobeiro do compadre velho. Cadê ele, filho? Estou procurando aqui. Ele tomou umas águas quentes ontem, ficou meio rouco, não foi? Mas eu vou achar ele. Cadê ele, filho de Deus? O padre Jara de Saguadaia, que está lá no Goiás, vendo a gente. Vamos fechar
o Coité Cultura de hoje, agradecendo a todos vocês pela audiência, pela aí, que Deus dê uma boa noite a gente, né? E, né, compadre Jair? Jesus o tempo todo, compadre Jair, como disse o compadre Nilza Santana aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É isso mesmo, compadre Jair. Mas a gente não somos beijo nem nada, a gente estamos aqui para comer a gado de ninguém, né? Tem muita tempestade, vento em São Paulo, é isso, compadre Jair? As tempestades, né? Tá tendo previsão de chuva muito aqui para Coité, para a região todinha aqui, né? Estava vendo a previsão do tempo e dizer a vocês que essa lapinha que a gente mostrou e seco, aí foi o ano passado, viu? Não é esse ano, não. Esse ano tá tudo verdinho aqui. Graças a Deus que o Padre Jaime se assustou ali. Foi, Padre Jaime? Vide que lugar seco dos infernos, velho, né? Eita, agora tá serena, velho, né, menino de Deus? Tu é doido. Mas tá bom assim mesmo, né? Os meninos tá sorrindo porque os meninos criaram com Danoninho, não tem tempo ruim, né? Vamos fechar, Jaro, velho. E nós prometemos voltar na sexta-feira aí, se for da vontade de Jesus de Nazaré. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo, O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias.